Lição 8 da Escola Sabatina de Jovens, 14 a 20 de fevereiro, sábado à tarde. Palavras de sabedoria. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Provérbios 20, verso 6. Prévia da semana. A misericórdia e a verdade talvez não lhe tragam dinheiro nem status, mas ajudarão você a fazer as melhores escolhas na vida e lhe darão poder para criar comunidades crescentes e florescentes. Leitura adicional. Leia Provérbios, capítulo 13, em uma tradução moderna. Leia também Orientação da Criança, capítulo 10, de Ellen G. White. Domingo, 15 de fevereiro. A fonte da sabedoria. Peça-me o que quiser e lhe darei, segundo Crônicas 1:7. Provavelmente a maioria de nós amaria ouvir de Deus oferecer algo assim. Sejamos ricos ou não, sempre há coisas desejáveis com as quais sonhamos. No início do século XX, durante a corrida do ouro nos Estados Unidos da América, muitas pessoas se apressaram para percorrer uma estrada de milhares de quilômetros com o objetivo de ficar ricas. Mas o que você pediria a Deus? A Ele que tem o poder de criar tudo do nada? Sua resposta revelará um coração egoísta ou abnegado. Deus disse ao jovem rei Salomão: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." Então Salomão pediu sabedoria e conhecimento, segundo Crônicas 1:10. Essa também deve ser nossa resposta à pergunta de Deus. Salomão estava ciente dos problemas que o egoísmo causa. Ele viu seu irmão Absalão planejando matar Davi, o pai deles, para obter todo o poder e toda a glória. Experimentou a rivalidade de seu irmão, Adonias, que decidiu organizar sua própria posse oficial como rei. Salomão sabia quão perigoso pode ser o desejo por exaltação própria. Então ele decidiu pedir que Deus o ajudasse. Ele sabia que a sabedoria pode ser encontrada somente nele. A palavra hebraica para sabedoria é hokmah. A sabedoria nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. Sejam esses desafios existenciais, emocionais ou espirituais. A sabedoria, portanto, lida com a habilidade de viver. Não é isso que tudo que precisamos para um coração abnegado? Mesmo quando cercados por um mundo centrado em si mesmo, Salomão perguntou: "Mas um homem fiel, quem poderá achar?" Provérbios 26. Tal pergunta destaca a necessidade que há de cristãos autênticos, homens e mulheres que vivam a fé que professam. Salomão nos desafia: seremos contados entre os fiéis? Ao estudar a lição desta semana, ore pedindo sabedoria e habilidade a Deus para internalizar os valores de sua palavra. A sabedoria apresentada em Provérbios pode nos ajudar a ter uma vida melhor e um relacionamento mais profundo com Deus. Nessa semana, experimente as maiores descobertas na estrada para a fonte da sabedoria. Mãos à Bíblia. Escute Provérbios 20:12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um quanto o outro. O que esta passagem nos ensina sobre o valor de todos os seres humanos? Diferentemente da teoria da evolução, que nos considera todos apenas como um produto do acaso num universo impessoal, a Bíblia nos ensina que todos os seres humanos foram criados por Deus. Veja também Atos 17:26. Não foi por acaso que Thomas Jefferson afirmou a igualdade de todos os seres humanos com base, precisamente, no fato de terem sido criados por Deus. É no Senhor e apenas nele que se baseia a nossa igualdade. O que nos torna todos iguais? Ouça Provérbios 20, versículo 9. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpes todo o meu pecado?
Segunda-feira, 16 de fevereiro. Educando as crianças. Quando Salomão se tornou rei de Israel, ele pediu a Deus: dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa lidar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Deus escutou sua oração e lhe deu conhecimento, e um coração sábio para discernir. Portanto, quando estudamos Provérbios, nós estamos, na verdade, estudando a sabedoria de Deus. Provérbios é um livro que tem um propósito específico, contém uma multidão de dicas sábias e inspiradas que nos auxiliam a desenvolver sabedoria. É um livro precioso que nos ajuda a ser mais sensíveis para com o próximo e a ficar mais perto de Deus. Frequentemente, encontramos adolescentes e jovens rebeldes, porque os pais lhes permitiram fazer tudo o que desejavam, sem regras e disciplinas. No entanto, Provérbios 22, versículo 6, aconselha a ensinar a criança segundo os objetivos que você tem para ela e nos preceitos do Senhor, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Nos tempos bíblicos, o povo de Deus ensinava a seus filhos, tanto no lar quanto na sinagoga, os magníficos princípios imutáveis da lei de Deus. Se você deseja educar diligentemente seus filhos, não deixe isso para eles, para os professores deles, nem para outro parente. Não existe ninguém melhor para orientar uma criança do que os próprios pais. O apóstolo Paulo instruiu os filhos para que obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. Quando criança, Jesus ajudou José na oficina de carpintaria. As crianças podem ser de grande ajuda nas tarefas de casa, se elas aprendem a executar tarefas apropriadas à sua idade. Assim elas aprenderão a confiar em si mesmas e a ser confiáveis. No entanto, os pais precisam ser exemplo no meio das palavras que usam e das coisas que fazem. O livro de Provérbios é um tesouro de conselhos e conhecimentos que devemos relembrar cada dia. Nele, podemos buscar a sabedoria de Deus para conduzir nossas crianças pelo caminho certo. Mãos à Bíblia. Ouça Provérbios, capítulo 20, versículo 6, e ouça depois Jeremias 9, versículo 23 e 24. Também Marcos 9, versículo 35. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. O que essas passagens, então, nos estão dizendo sobre o que tem verdadeiro valor para Deus? Não é um ato isolado e sensacional de amor ou sacrifício que demonstra a alta qualidade de nossos relacionamentos, mas a longa série regular de pequenos atos que realizamos dia a dia, pacientemente e sem falta. A fidelidade perseverante é mais valiosa do que atos de amor intensos, mas raros. Esse princípio também vale para o nosso relacionamento com Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, versículo 13. Pense nisto. Que conselho você pode encontrar em Provérbios nessa semana que o ajudará em seu caminho? Em quais situações específicas de sua vida você pode aplicar esses provérbios? Se você está estudando para ensinar crianças pequenas ou está esperando o primeiro filho, como o livro de Provérbios pode ajudar você a ser melhor professor e ou pai ou mãe? – 17 de fevereiro, terça-feira. Fazer o bem em um mundo caído. A proliferação do pecado, Provérbios 20, versículo 9.
Após a queda de Adão e Eva, o pecado começou a se espalhar pelo mundo. Hoje, testemunhamos as consequências do pecado ao nosso redor e em nossa vida. Quem poderá dizer: purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Nenhum de nós pode dizer o que jamais pecou. Nenhum de nós pode dizer que é melhor ou mais importante que o outro, porque todos somos pecadores. A bondade é de Deus. Provérbios 20, versículo 6. Apesar de pecadores, seria errado dizer que não há absolutamente ninguém que faça o bem. Muitas pessoas não cristãs se sentem felizes em ajudar aqueles que estão em necessidade, encorajar alguém, ser justos e honestos em seus negócios e ensinar o próximo a viver melhor. No entanto, isso não significa que não dependemos de Deus para realizar boas obras. Mas como poderemos identificar o infiel e o fiel, se ambos estão envolvidos em fazer o bem? O povo fiel de Deus admite que a bondade que pratica é motivada por seu amor por Ele, e é um resultado da presença do Espírito Santo nele. Isto nos confere vantagem sobre os infiéis, porque temos a oportunidade de mostrar a todos a bondade que transcende a sabedoria mundana. Jesus disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9, versículo 35. A sabedoria celestial é loucura para o mundo, mas para o povo de Deus é um passo importante no caminho da vida eterna. 2 tipos de sabedoria. Provérbios 20, versículo 17, Provérbios 21, versículo 6. Nas difíceis situações da vida, temos que escolher entre a sabedoria do mundo e a celestial. Provérbios 9, 1 a 5, versículo 13 e 17. A sabedoria mundana frequentemente sugerirá que precisamos comprometer nossos princípios para que sejamos bem-sucedidos. Entretanto, isso é uma armadilha. Comprometimentos como esses podem acontecer na escola, em casa, no trabalho e na sociedade em geral, e eles certamente conduzem a perdas maiores. Às vezes a sabedoria do mundo parece ser a única solução possível e razoável para determinada situação, mas a sabedoria celestial nos ensina que isso é um engano. A fortuna obtida com a língua mentirosa é ilusão fugídia, que não tem duração, e armadilha mortal. Provérbios 21, versículo 6. Algumas vezes por um tempo, podemos nos divertir com o pecado e achar que ele não nos trará consequências ruins, mas nos esqueçamos de que, por curto período, Adão e Eva usufruíram o doce sabor do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, logo depois, essa doçura se tornou um amargo arrependimento. Provérbios 20, versículo 17, a descreve dessa maneira: saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Mastigar a areia certamente destruiria nossos dentes. E que terrível seria o gosto e a sensação de idêntica maneira, o pecado pode destruir nossa vida e resultar em consequências horríveis. O pecado compromete nosso relacionamento com Cristo, embora às vezes possa parecer sábio. O que a sabedoria celestial diz? Provérbios 19, versículo 17, Provérbios 22, versículo 2 e 6, Mateus 25, versículo 31 a 46. A sabedoria celestial nos convida a ser justos e a promover o bem-estar das pessoas menos afortunadas do que nós. Em Mateus 25, 31 a 46, Jesus discorre sobre a diferença que há entre os justos e ímpios em suas ações. Por que é tão importante alimentar o faminto e vestir o pobre? Porque nós não fomos criados para servir somente a nós mesmos, mas sim para servir de bênção àqueles que nos rodeiam. Infelizmente, a maioria das pessoas do mundo vive e trabalha somente em prol do benefício e ganhos próprios. Isso pode ser uma tentação também para os seguidores de Cristo. Todos nós, especialmente jovens, somos pressionados de vez em quando a negligenciar a sabedoria divina e comprometer os princípios cristãos. Contudo, não se esqueça de que tais comprometimentos jamais compensarão.
A sabedoria celestial nos orienta a viver com propósito e honestidade e ser uma bênção aos outros. Quando vivemos assim, desfrutamos a verdadeira felicidade. A mesma sabedoria que encontramos em Provérbios também notamos em Jesus. Ele diz: O rei responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25, versículo 40. Não podemos antecipar o seu retorno se não ajudarmos outros a aprender dele. Não podemos mudar o fato de que vivemos em um mundo caído, mas a sabedoria de Jesus está nos convidando, nos instruindo a fazer o bem, independentemente do que os outros pensem ou digam. Como aqueles que conhecem pessoalmente a fonte da bondade verdadeira, temos o nobre dever de ajudar a outros a aceitar o caminho de Deus. Fazemos isso por palavras, exemplo pelas boas ações que o Espírito Santo nos inspira a praticar. Mãos à Bíblia. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Provérbios 20, versos 17. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Provérbios 21, versículo 5. Que lição prática podemos encontrar nessas passagens? O ladrão que rouba pão o obtém mais rapidamente do que aqueles que precisam trabalhar para adquiri-lo. O vendedor que mente para vender mercadorias de má qualidade pode se tornar rico mais depressa do que o comerciante honesto. Compare Provérbios 21, versículo 5, com o versículo seguinte. Contudo, diz o Provérbios: O futuro transformará a suavidade em pedrinhas de areia, e a riqueza adquirida com rapidez se transformará em pobreza. Pense nisso. Quantas vezes você teve a oportunidade de fazer algo bom, mas não fez? O que dissuadiu? O que fazer para, da próxima vez, você faça alegremente? Como demonstrar a bondade de Deus de uma forma prática e constante? Quarta-feira, 18 de fevereiro. Conhecimento verdadeiro. Às vezes, o que sabemos pode ser inútil. Por exemplo, sei falar a palavra ovo em 5 línguas diferentes, mas eu não tenho ideia de como se cozinha um ovo. Parece que informação e conhecimento se tornaram ídolos para nós. Quanto mais sabemos, mais bem-sucedidos pensamos o que vamos ser. Muitas vezes parece que existem tantos assuntos para estudar e atividades que nos envolvem, que não sobra tempo suficiente para estudar regularmente a Palavra de Deus. Mas veja o que aprendemos do exemplo dos Valdense e de Joe Wycliffe. Os Valdense haviam sacrificado a prosperidade temporal por amor à verdade, e com paciência perseverante labutavam para ganhar pão. Era-lhes ensinado que Deus determinara que a vida fosse uma disciplina e que suas necessidades poderiam ser supridas somente mediante o trabalho pessoal, previdência, cuidado e fé. O processo era laborioso e fatigante, mas salutar, precisamente o de que o homem necessitava em seu estado decaído, escola que Deus proveu para seu ensino e desenvolvimento. Enquanto os jovens se habituavam ao trabalho e às asperezas, a cultura do intelecto não era negligenciada. Aprendia que todas suas capacidades pertenciam a Deus e que todas deveriam ser aperfeiçoadas e desenvolvidas para seu serviço. Os jovens recebiam instrução de seus pastores, embora dessem atenção aos ramos dos conhecimentos gerais, fazia da Escritura Sagrada seu estudo principal. O caráter de Wycliffe é testemunho do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. Foram elas que fizeram dele o que foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescor e vigor a todas as faculdades. Expande a mente, aguça a percepção e amadurece o juízo. O estudo da Bíblia enobrece todo o pensamento, sentimento e aspiração, como nenhum outro estudo pode fazer. Dá estabilidade de propósito, paciência, coragem e fortaleza. Aperfeiçoa o caráter
e santifica a alma. O esquadrinhar fervoroso e reverente das Escrituras, pondo a mente do estudante em contato direto com a mente infinita. Daria ao mundo homens de intelecto mais forte e mais ativo, bem como de princípios mais nobres do que os que já existiram, como resultado do mais hábil ensino que proporciona a filosofia humana. A exposição das tuas palavras dá luz, diz o salmista, dá entendimento aos simples. Mãos à Bíblia. Como Jesus se identifica intimamente com os necessitados? De que forma essa verdade afeta a maneira de nos relacionarmos com essas pessoas? Mateus 25, 35 a 40. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos digo que, sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. A primeira razão para fazer do amor ao próximo uma prioridade está no próprio Deus, que prefere a compaixão humana pelos pobres ao nosso zelo religioso. A segunda razão está na pessoa pobre, que é tanto criatura de Deus quanto a rica. A igualdade entre os seres humanos, com base no fato de que Deus os criou a todos, torna o pobre tão digno de atenção quanto o rico. Devemos amar nosso próximo pelo que ele é, um ser feito à imagem de Deus. Quinta-feira, 19 de fevereiro. Cristianismo prático. O fato de que o mundo está decaído certamente causa em nós um impacto negativo. Apesar disso, temos o Espírito Santo e a Palavra de Deus para nos ajudar a ser cristãos comprometidos na sociedade. A seguir estão 3 outras coisas que encorajam o cristianismo prático. Unidade. Provérbios 6, versículo 12 a 14. Não existe 2 blocos de neve iguais. Cada um é um belo individualmente. Mas quem pode dizer que um bloco de neve é o mais útil do que o outro? Todos juntos, muitos flocos de neve diferentes, criam uma paisagem encantadora no inverno. Assim também acontece conosco. Somos cristãos diferentes uns dos outros. Deus dá a cada um talentos distintos, mas unidos criamos uma igreja encantadora que trabalha. Paciência. Provérbios 20, versículo 22. G. Morgan diz: esperar por Deus significa a habilidade de não fazer nada até que a ordem seja dada. Frequentemente, quando tentamos resolver os problemas de nós mesmos, terminamos frustrados. Davi escreveu: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27, versículo 14. Compaixão. Provérbios 19, 17. Mateus 25, 31 a 46. Geralmente não notamos quando temos recebido de Deus e quanto somos abençoados. Mas mesmo quando notamos, muitas vezes falhamos em ajudar os outros que possuem menos do que nós. Deus quer que compartilhemos as bênçãos de que Ele nos tem dado com os menos afortunados. O egoísmo é do diabo e é detestável a Deus. O próprio Deus é doador maior, e Ele deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nosso exemplo é Cristo. Lembremos-nos de que quanto amoroso e preocupado Ele foi em relação a nós, aos outros, enquanto viveu na terra. Nossa missão não é diferente da missão dele.
Volvamos a atenção para aqueles que estão ao nosso redor. Quem precisa de uma palavra bondosa, roupas que aqueçam, um abraço ou algo para comer? Quando deixamos de lado os desejos egoístas, seremos capazes de perceber as necessidades espirituais e materiais dos que precisam ser socorridos. Mãos da Bíblia. Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que esse versículo diz sobre a importância de educar corretamente as crianças? É significativo que a palavra hebraica para educar é a mesma palavra usada para a consagração do templo. 1 Reis 8, versículo 63. A educação inicial que recebemos na vida tem a mesma influência do templo. Tem um impacto sobre a nossa salvação que se estende para além de nossa vida. Provérbios 22, versículo 8 e 15. O que semeia a injustiça secará males, e a vara de sua indignação falhará. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Que princípio encontramos nesses versos? Pense nisto. Por que temos diferenças entre nós? Por que é tão difícil conquistar a unidade? É difícil viver uma vida cristã prática? Explique sua resposta. Sexta-feira, 20 de fevereiro. Equilibrando teoria e prática. Em engenharia existe algo chamado exigências opostas. Por exemplo, quando os engenheiros construíram a ponte Tóquio-Gat, tiveram que desenvolver um projeto que seria alto o suficiente para permitir grandes navios passarem por cima, mas ao mesmo tempo que não estivesse no caminho de aviões pousando no aeroporto nas proximidades. Isso exigiu cálculos precisos, ideias originais e soluções inteligentes. Quando estudamos a Palavra de Deus, os conselhos inspirados de Ellen G. White, parece que há muitas exigências e expectativas em relação aos jovens. Infelizmente, algumas dessas exigências parecem contraditórias. Por exemplo, espera-se que os jovens sejam versáteis em matérias práticas, a fim de ganhar seu sustento fazendo algum trabalho manual. Por outro lado, também é esperado que tenha conhecimento, seja educados, tenha ideias inovadoras e acompanhamentos os desenvolvimentos recentes para que inteligentemente discutamos esses assuntos com qualquer pessoa. Alcançar esses objetivos parece impossível, porque ressaltar o trabalho prático e a vida simples do campo está frequentemente associado com movimentos anti-intelectuais. Em contrapartida, o chamado progressivo para o aprimoramento intelectual é geralmente acompanhado pelo desprezo ao trabalho físico. Confúcio nos mostra o caminho para sair desse dilema. Quando ando com os outros dois, eles podem me servir como professores. Eu vou selecionar as boas qualidades deles e segui-las, as más qualidades, evitá-las. Precisamos nos posicionar estrategicamente para que sejamos úteis ao máximo ao serviço aos outros. Ao mesmo tempo, tiraremos vantagem de muitas oportunidades que existem para aprender e explorar, mesmo após concluir a educação formal. Existem muitas teorias e coisas escritas e ditas que estão confundindo ou enganando as pessoas. A palavra de Deus nos instrui a evitá-las. Mãos à obra. Considere o que você poderia dizer ou fazer para convencer um amigo ateu de que Deus é sábio e que,
Se seguirmos suas instruções, nossa vida será melhor. Pesquise e reflita sobre o assunto. Pense nisto. Como equilibrar o aprimoramento intelectual com a prática do Evangelho?